Olá, tudo bem? Estamos voltando no nosso programa Hashtag Projetos, hoje falando sobre o cenário atual da fisioterapia com o profissional Rafael. Rafael, vamos falar um pouco dessas coisas, né, do dia a dia, da prática. Tem pessoas que, por exemplo, que gostam de estralar, desde o dedo, ou mesmo o ombro, pescoço, já vi gente que fica crack, crack. Isso, esse costume é ruim ou normal? Em excesso não é normal, mas pode estar lá, não tem problema. Que isso é uma grande curiosidade. Todo mundo fala, não pode ficar estalando a coluna, não pode ficar estalando os dedos. Pode ficar estalando, né? Esse estalido nada mais é do que bolha de gás. Ele é formado a cada 20 minutos. Se você estalar o dedo agora, daqui 20, 30 minutos você consegue realizar o estalido novamente. É bolha de gás? Bolha de gás na articulação. Dá a impressão que é vamos dizer assim, o atrito, osso com osso. osso. Mas é justamente na articulação, né? E tem mas também o som, assim, o estalido em si, a sensação de estalido é devido à bolha de gás. Sei. Mas assim, uma pessoa que tem necessidade de estalar, né? Porque às vezes a gente acaba estalando o pescoço, a coluna como forma de alívio, né? Eu preciso estalar, estala e vem aquele alívio. Se ter a necessidade de ficar estalando sempre, não é normal. Aí a orientação é que busque um profissional, né, um fisioterapeuta ou quiropraxista, para estar identificando a causa disso, que às vezes volta naquilo que a gente já conversou, de ser alguma disfunção, alguma subluxação vertebral, que está ocasionando essa necessidade de ficar estalando. Então assim, para frisar, né, resumir, pode estalar, mas se sentir a necessidade em excesso de ficar estalando a todo momento, não é normal. Tem que procurar um profissional para ver o porquê da necessidade de ficar estalando. Agora, muitas vezes o paciente, vamos dizer assim, né, a pessoa que está com dores, está às vezes torta, isso e aquilo, procura também fisioterapeuta para fazer uns estralos proposital para colocar no lugar. Então esse seria já um estalar benéfico, dizer, benéfico. Né? Isso, é que com o ajuste quiroprático, né, você pode ter o estalido ou não é regra, né? Mas muitas vezes vem acompanhado do estalido. É isso que acaba assustando um pouco as pessoas, né? Do crack, nossa, eu tenho medo de ir na quiropraxia, tenho aflição, né? Vou sentir dor? Não vai sentir dor. Às vezes o que sente, em certos casos, é um desconforto na manipulação, né? No ajuste. Inclusive é legal falar que depois da sessão de quiropraxia, às vezes você pode sentir um pouco de desconforto, sim. Uma manipulação na cervical pode gerar um pouquinho de dor de cabeça logo após a sessão, mas faz parte fisiológica do tratamento em si, né? Então, esse estalido que o pessoal tem medo, não precisa ter medo. Pode procurar o profissional mesmo, que faz parte, né? O estalido vem do ajuste em si dessa subluxação. Eu já tenho a impressão, pelo menos que eu tenho visto, né, não passei por isso, mas o que a gente vê muitas vezes, né, que estrala aqui o pescoço, o profissional, né, e que a pessoa, na verdade, ela tem um relaxamento, ela se sente depois daquilo o alívio, né? Mais aliviada. Exatamente, né? Isso vem porque provavelmente essa subluxação, esse desalinhamento, vem de uma hipomobilidade de articulação vertebral. Então ali você tem um baixo fluxo sanguíneo, você tem uma resposta alterada da parte neural, musculoesquelética. Então com um ajuste você tem um funcionamento global. Você devolve a mobilidade da articulação. Conecta, uma conexão. Exatamente. Né? Seria mais ou menos esse o cenário mesmo. É perigoso em certas situações, né? Você tem que procurar um profissional. Sim. Porque a manipulação do pescoço, é até legal falar isso em termos da pessoa ficar se auto-manipulando, né? Sim. O pescoço. Pode ser que não seja legal, né? Porque a manipulação, o estalido da cervical, né? Do pescoço em si, que você costuma ver, ela vem depois de uma avaliação, né? Sim. Existem parâmetros de segurança para realizar essa manipulação do pescoço. Não é de forma aleatória, né? Sim. Então fica a dica para quem fica estalando muito o pescoço, é perigoso também, né? Tem parâmetros de segurança.
Porque imagina, se dá para pôr no lugar, dá também para tirar do lugar. Isso. É que é uma região, se a pessoa... uma região que passa muita artéria, às vezes, né? A gente tem uma artéria cervical que ela passa bem na região cervical, então pode ser que tenha alguma manipulação que não dê certo, né? Corre o risco. É 1 em 1000, mas tem que tomar cuidado realmente. Então, o legal é passar pela avaliação do terapeuta em si, né? E ele realizar essa manipulação de forma segura, né? E com parâmetros certinho. Sim. E aquelas outras técnicas sobre o dry needling, né? needling? O dry needling ele vem também nessa parte de recursos terapêuticos, né? O que eu gosto de falar às vezes é assim, quando vem a pessoa ao meu consultório, eu tenho uma caixinha de intervenções, né? Então, vamos supor, você chegou com uma dor no trapézio. Eu vou ter várias técnicas para utilizar, não somente a eletroterapia, que é o infravermelho, o choque em si. Aí entra essa parte da terapia manual, assim como a liberação miofascial, a liberação de ponto gatilho, a ventosoterapia. Eu tenho o dry needling como recurso também, né? O dry needling, ele nada mais é do que agulhamento a seco, é um agulhamento na musculatura, direto na banda neuromuscular daquele nódulo que está ali, ou daquele músculo tenso, né? Muita gente confunde o dry needling com a acupuntura. A única semelhança entre os dois é a agulha. A mesma agulha que é usada na acupuntura é usada no dry needling. Mas o dry needling em si, ele não busca meridianos energéticos, pontos específicos da acupuntura. Ele é diretamente no músculo tensionado. Certo. E ele é bem efetivo. Aplicou o dry needling ali, melhora realmente a dor da pessoa, consigo desativar o ponto gatilho, consigo devolver a função muscular. Em alguns casos ele é um pouco desconfortável, mas o efeito dele é impressionante. Parece charlatanismo, mas não é. São técnicas específicas realmente. Sim. Que bom, são realmente. A gente sabe de soluções de pessoas que vamos dizer, né, passaram depois de um tratamento de fisioterapia, estar em uma situação totalmente diferente, através desses métodos que ajudam essa retomada, vamos dizer, do corpo do lado saudável, né? Falando nisso, a gente tem também visto técnicas com umas botas pneumáticas. Como é que são essa parte? Esse é um recurso que eu tenho no consultório, inclusive sou pioneiro aqui em Jaú de trazer esse aparelho para cá, né? Ele é usado hoje nos grandes centros esportivos, né? Na NBA, no futebol em si. O próprio Neymar tem um fisioterapeuta que tem essa bota pneumática. Ela vai ajudar na recuperação muscular, né? Ela é uma bota, é como se fosse o aparelho, o esfigmomanômetro, né? Que dá aquela pressão de aferir a pressão arterial. A gente vai colocar na perna, ela tem vários programas, né? A bota, o aparelho tem vários programas em que eu vou julgar o necessário para você e ela vai ter benefícios assim. Ela vai aumentar o fluxo sanguíneo, ela faz uma drenagem linfática de certa forma, ela facilita o retorno venoso. Então, para uma pessoa que treina, que está fadigado, com a perna cansada, a perna pesada, a bota é um recurso interessante. Ela vai ajudar ela vai facilitar na recuperação muscular. Não só a bota, né? Hoje em dia tem esse recurso para o braço, para o tronco, mas a bota em si é o mais interessante, né? Porque o mais usado são as pernas nos esportes, né? Como ciclismo, corrida. E onde estão os maiores músculos também. Maiores né? músculos e é onde fica mais fadigado realmente, né? Hoje eu tenho um grande público do CrossFit em si, né? E ultramaratonistas, corredores. Então o pessoal sempre tá buscando esse recurso comigo lá de fazer um recovery, né? Sim. Recovery é um nome que está bem difundido também, né? O pessoal hoje que treina, um atleta que treina, ele está buscando muito recovery, às vezes nem sempre com alguma patologia, né? Mas de forma preventiva também. Aí, nesse recovery, eu utilizo a bota pneumática para auxiliar nessa recuperação muscular. E é impressionante, tem muito resultado realmente.
Isso está me fazendo entender, quero só ter certeza. O recover é você, tipo, vamos dizer que acelera uma situação para que você volte às atividades esportivas, no caso, como você trabalhando com atletas profissionais ou não, mas atletas mais constantes, a estarem bem, né? Porque realmente o atleta que não tem o seu descanso, que eu acredito ser necessário, né? Muitas vezes ele não tem, às vezes ser uma atividade que necessita. Então o recover é uma saída para uma recuperação mais rápida, seria mais ou menos Exatamente. isso, né? O recover ele vai entrar ele vai acelerar o processo de recuperação e prevenir uma lesão. Então isso também é para o dia a dia, aquela pessoa que corre de fim de semana, corredor de rua ou pratica uma musculação, mas que está sentindo a necessidade de fazer uma soltura, que está fadigada a perna, a bota pneumática em si, o recover, ele vai ajudar muito, né? Por conta, se tratando do atleta. Um atleta fadigado, tensionado, ele está propenso a ter lesões. Sim. E ele vai ter uma diminuição de performance nos treinos e, consequentemente, nas competições. Então, o recover vem para somar aí, né? Se ele fazendo sessões contínuas de recover, vai proporcionar melhor condições ao treino, melhores condições a obter performance. Então isso é essencial hoje em dia, tanto para o atleta, mas com aquela pessoa que sente necessidade também de estar passando por um recovery também, né? E essa recuperação, está me passando pela cabeça aqui, das situações assim, de se fazer dentro de água, por exemplo, tem esse trabalho também com a parte de... Tem esse trabalho também. A gente chama de rest ativo, né? É onde a pessoa precisa descansar e ela busca o descanso fazendo uma atividade de baixa intensidade, de relaxo, né? De relaxamento. Então, às vezes, acaba fazendo até uma atividade na água, para não deixa de fazer uma atividade, mas entra de forma ativa, um descanso ativo, né? Sim. Tem o benefício da água em si, né? Sim. O efeito do empuxo da água, ele entra de forma relaxante também, né? Que, claro, é diferente da bota, mas também tem as pressões, né? Tem todo isso, exatamente. Entra como uma recuperação ativa, né? Tem o pessoal que treina constantemente, às vezes dá uma escapadinha para uma água, uma piscina, para fazer essa recuperação ativa também. Rafael, uma coisa bastante interessante que eu acho que a gente precisa falar, nós estamos terminando o programa, mas é o seguinte: muitas pessoas, infelizmente, vamos dizer assim, buscam medicamentos em situações que na verdade poderiam buscar a saúde de uma outra forma, porque queira ou não queira, medicamento tem química e aquilo na verdade acaba às vezes resolvendo uma coisa e debilitando outras. A fisioterapia ela tem maneiras de resolver, muitas vezes sem medicamento. Isso. A gente tem de forma costumeira, né, sentir uma dorzinha e já ir tomar um remédio para dor, né? Um relaxante muscular, um anti-inflamatório, mas em muitos casos, a maioria deles, ele vai agir no sintoma e não na causa, né? O relaxante muscular, o anti-inflamatório, o remédio, ele vai agir de forma analgésica, vai melhorar a dor. Vou dar um exemplo para você, por exemplo, uma dor ciática, né? Devido a uma hérnia de disco na lombar. A pessoa pode tomar o medicamento que for, vai melhorar aquela dor dela, né? A dor, normalmente uma dor ciática, ela vem aquela dor difusa, referida, que desce para a perna, às vezes em forma de formigamento, queimação, perda de força. O medicamento vai agir de forma analgésica, mas a causa ali, a compressão da raiz nervosa na hernia de disco vai estar lá. Sim. É aí onde a fisioterapia e a quiropraxia vai agir. Sim. Vai fazer o ajuste, fazer a descompressão do nervo. Sim. E vai melhorar de vez aquele sintoma que ela estava. Então, às vezes, a pessoa fica investindo ali em medicamento, fica tomando medicamento, enquanto uma solução seria uma sessão de quiropraxia, de fisioterapia, já traria benefícios reais, né, para a pessoa, já atuaria na causa da dor e não no sintoma. É interessante isso, porque eu gosto muito de, por exemplo, futebol. A gente sabe que técnicos de futebol muitas vezes
já houve há pouco tempo problemas com profissionais, porque hoje em dia, por exemplo, além do médico, antigamente, por exemplo, o time de futebol tinha um médico só. Hoje já tem um fisioterapeuta. E muitas vezes era mais indicado, justamente como você falou, o relaxante muscular, o anti-inflamatório. E o fisioterapeuta, ele veio, né, a somar, por exemplo, no time de futebol, justamente para que fizesse com que o próprio corpo ele aceitasse aquela situação, né, pós um jogo, né, de situações de cansaço muscular, e que o corpo mesmo ele tivesse uma reação positiva e não um medicamento que tirasse o sintoma, mas que na verdade aquilo lá, um inflamatório, os músculos estão inflamados, né? Estão inflamados lá. Então, esse medicamento, na verdade, ele só ia esconder uma coisa que poderia ser tratado de outra forma. E eu sei de técnicos, eu já li, que brigaram, teve briga já em times por causa disso. Então, é a importância realmente dessa nova visão, né, do acompanhamento do fisioterapeuta, que é um profissional que veio somar nesses últimos anos, cada vez mais, por visto a importância da profissão. E como nós estamos terminando o programa agora, eu queria só que você passasse uma mensagem final, né, sobre esse assunto de forma geral, e você, né, falasse com o nosso telespectador no sentido de como, qual o momento certo, a hora certa, como procurar esse profissional e como que você pode estar aí à disposição para que todos os nossos ouvintes. Eu queria fazer o convite então a todos que não tiveram contato ainda com essas técnicas, né, que não conhecem um pouco da quiropraxia, que entre em contato, que faça uma sessão. Às vezes tem uma dorzinha aqui, outra ali, e na primeira sessão já é visível a diferença. As técnicas são efetivas realmente, né? Às vezes a gente tem aquele preconceito que eu te falei de já fiz fisioterapia um tempão, não melhora a minha dor, mas às vezes com essas técnicas de hoje em dia que vieram para ficar, com a quiropraxia em si, essa ciência da saúde, tem resultado imediato sim. Então fica o meu convite aqui a quem não conhece, entre em contato e passe por uma sessão de fisioterapia, de quiropraxia, com os usos das terapias manuais também. Ok, Rafael, muito obrigado, a gente agradece, tenho certeza que quem está nos vendo gostou muito do que nós estamos falando. Tá certo, é isso aí, Júnior. E até um próximo programa, #Projetos.